Vamos mergulhar hoje numa das ideias mais importantes e, olha, mais surpreendentes da história. A gente vai tentar entender por que a cruz, que era um símbolo de tortura, acabou se tornando o coração da fé cristã. Olha, tudo começa com um paradoxo gigantesco. Para o mundo antigo, a crucificação era a morte mais humilhante que existia, sabe? Reservada para os piores criminosos. Era um escândalo para os judeus, uma loucura completa para os gregos. Então, como é que pode um símbolo de vergonha e derrota virar o emblema mais poderoso de uma fé que alcançou o mundo inteiro? A resposta para esse mistério todo começa, na verdade, na mente e na missão do próprio Jesus. Essa ideia da centralidade da cruz não foi algo que a igreja inventou depois, não. Nasceu com ele. E aqui está o ponto que a gente precisa entender de cara. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente de percurso, um plano que deu errado. Pelo contrário, foi o cumprimento de um propósito, o clímax de toda a missão dele. O próprio Jesus usou essa palavra resgate. Pensa um pouco no que isso significa. Um resgate é o preço que se paga para libertar alguém, né? Ele enxergava a própria morte não como um fim trágico, mas como um pagamento necessário para libertar muita gente. Isso é muito mais do que só prever o que ia acontecer. Os evangelhos mostram Jesus caminhando de forma determinada, voluntária, em direção a Jerusalém. Ele não foi arrastado para a cruz contra a sua vontade. Não, ele caminhou conscientemente na direção dela. E o que este slide mostra é essa progressão incrível. Não foi um aviso vago, sabe? Pelo menos em 3 momentos-chave, Jesus foi preparando os discípulos, e cada vez com mais detalhes, falando de sofrimento, de morte e, claro, de ressurreição. Ele estava no controle da narrativa. Certo. Então essa era a missão na perspectiva de Jesus. Mas e os apóstolos? Como é que eles pegaram esse evento, que foi um choque, um trauma, e transformaram ele na mensagem central do cristianismo? A resposta deles foi radical. Eles não tentaram esconder a cruz. Pelo contrário, eles colocaram a cruz bem no centro de tudo. Repara que o apóstolo Paulo não diz só Jesus Cristo. Ele adiciona o detalhe crucial, e este crucificado. Esse era o foco absoluto da mensagem. Só que isso criava um problema teológico gigantesco. Para o público judeu, a própria lei dizia que quem morria pendurado no madeiro estava debaixo da maldição de Deus. E aí, como que o Messias, o Salvador prometido, podia morrer amaldiçoado? Em vez de fugir dessa questão, os apóstolos foram direto nela. A explicação deles usou exatamente essa lógica do resgate. Pensa nisso como uma dívida impagável. A desobediência à lei gerava uma maldição, uma conta que ninguém mesmo, conseguia pagar. E o que Cristo fez na cruz? Ele tomou essa maldição para si, agiu como um substituto e quitou a dívida por completo. O resultado dessa transação? Liberdade. O que os apóstolos fizeram foi uma revolução de significado. Este slide resume tudo perfeitamente. O que para o mundo era o símbolo máximo de vergonha, de derrota, de maldição, se tornou, pela fé, o emblema da glória, da vitória e da sabedoria. Foi uma inversão total de valores. E o mais impressionante disso tudo é a coragem da igreja primitiva. Numa cultura que desprezava a cruz, o caminho mais fácil seria suavizar a mensagem, né? Focar em outras coisas. Mas eles fizeram justamente o oposto. Insistiram na cruz. Por quê? Porque eles entenderam que a cruz não era um detalhe vergonhoso para ser superado, mas sim o próprio motor da salvação. Com tudo isso em mente, bora juntar as peças e entender por que a cruz continua, até hoje, sendo tão central para a fé cristã. Esse diagrama aqui ajuda a gente a visualizar a conclusão de forma perfeita. A missão de Jesus, a mensagem dos apóstolos e a experiência da igreja não são coisas separadas. Elas convergem, se cruzam e só fazem sentido num único ponto de intersecção: a cruz. É simples. Sem a cruz, não há cristianismo. E aqui a gente chega no coração da questão. O cristianismo não é, na sua essência, um sistema de filosofia ou um código de regras morais. É fundamentalmente a fé em uma pessoa e em um evento histórico: Jesus Cristo e Ele crucificado. A cruz está no centro da fé porque ela esteve no centro da missão de Cristo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final que é inevitável. Se a cruz foi tão central assim para Jesus e para os apóstolos, ela precisa ser central para a nossa fé também. E a pergunta que fica no ar é: o que muda de verdade, na prática, na vida, quando a cruz deixa de ser só um enfeite para ocupar o seu devido lugar, bem no centro de tudo?